A história do constitucionalismo é uma jornada fascinante pelo tempo, que remonta a mais de 800 anos de história humana. Podemos dizer que tudo começou em 1215 com o rei João Sem Terra obrigado a assinar a Carta Magna, que diminuiria e reteria diversos dos seus poderes. Após isso, teremos o Iluminismo e a Revolução Francesa, que transmitiria valores para constituições por séculos, utilizados até hoje, como, por exemplo, para a Constituição norte-americana, que foi a primeira Constituição que podemos dizer que foi pelo povo e para o povo. O Brasil não ficaria atrás após sua independência em 1822, teria a Constituição de 1824 outorgada pelo imperador, que traria em seus textos constitucionais valores como os direitos do homem, defendidos pela Revolução Francesa. O Brasil, em diversas convulsões sociais e golpes militares, passaria por diversas constituições, chegando até a Constituição Cidadã de 1988, após um longo período de ditadura e de arbítrio. O país teria a sua constituinte os valores mais diversos da sociedade representados e a Constituição Cidadã seria promulgada. Falaremos aqui, juntos com os companheiros de grupo, sobre a Constituição de 88 e todo o processo constitucional histórico até aqui, levando em consideração o poder constituinte, as suas características e os mais diversos observações sobre o tema. No mais, acompanhe a nossa jornada e vamos juntos aprender um pouco sobre como as constituições nasceram. Em 1215, após um grave atrito, os barões exigiram uma carta de liberdade diante da conduta do rei, mas o rei se negou a fazer isso, então os barões passaram a não ser leais ao rei. Então eles foram ao caminho de Londres e assaltaram e tomaram a cidade de Maio. Então o rei decidiu fazer uma reunião com seus adversários para negociar. Poucos dias depois, a chancelaria real elaborou uma concessão real baseada nos acordos alcançados, que ficou conhecido como Magna Carta. O conteúdo faz referência a uma igreja livre à lei feudal, com a organização dos povos e a organização de comércios. A Carta estabeleceu um princípio bastante significativo chamado habeas corpus, princípio da legalidade, além de estabelecer que o poder do rei possa ser limitado através de uma concessão escrita. Posso dizer que essa carta foi a base para a Constituição moderna. Alô galera, hoje iremos falar sobre a Revolução Francesa, a importância que ela tem sobre a nossa Constituição brasileira de hoje. Começando a falar um pouco sobre a Revolução Francesa, foi um ciclo revolucionário que teve grandes proporções e que se espalhou pela França. É claro que os acontecimentos e os fatos foram entre 1789 a 1799. Foi inspirada nos ideais do Iluminismo e motivada por uma situação de crise que a França vivia no final do século XVIII. Quando falamos sobre a Revolução, com tudo o que aconteceu, a Revolução também teve vários privilégios. Um dos acontecimentos foi a quebra do privilégio feudal. Foram abolidos na França e anunciado assim a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, o que podemos destacar um dos principais documentos
mais importantes durante a Revolução Francesa. Essa declaração tinha e declarava na teoria que todos os homens eram iguais perante a lei. E qual seria a importância de tudo isso? O ciclo revolucionário foi fundamental para a formação hoje da nossa sociedade. Trouxe consigo concepções importantes a respeito da nossa democracia. A Revolução Francesa teve grande importância na sociedade moderna e liberal atual. A importância da liberdade dos individuais e da repartição dos poderes também. Com tudo isso, a Revolução Francesa teve como base o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje, como podemos observar, foi a base da nossa Constituição brasileira, serviu de base para a nossa Constituição brasileira, que hoje faz parte da nossa vida. A Constituição Brasileira de 1824 destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador. A Constituição de 1981 tem a criação dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A Constituição Brasileira de 1984 teve com ela a República Federativa como forma de governo. A Constituição Brasileira de 1937 teve poder centralizado para o presidente e mandato de 6 anos. A Constituição de 1946 garantiu princípios democráticos. A Constituição de 1967, a população foi privada de sua liberdade e seus direitos. A Constituição de 1988 estabeleceu inviolabilidade de direitos e liberdades básicas. Olá, amigos. Então, depois de diversas constituições, o nosso país, enfim, se reencontra após os anos de chumbo e 21 anos de ditadura com a democracia. Para a realização da Assembleia Constituinte, é necessário fazer uma eleição, onde se faz a eleição dos deputados constituintes. Este, por sua vez, só tem essa função, a função de ocupar o Congresso Nacional para produzir um novo texto constitucional. Os deputados constituintes foram eleitos e, a partir desse momento, iniciou-se o processo da produção constitucional. Depois de diversas emendas, o anteprojeto ficou pronto e foi votado em plenário, onde foi aprovado uma maioria absoluta. A Constituição de 1988 é dita como Constituição Cidadã e ela também remonta a todo o processo histórico que nós tratamos nesse vídeo, porque ela traz valores iluministas como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ainda no seu preâmbulo, em seus artigos, o interesse em atender as minorias, as liberdades individuais, as liberdades fundamentais, a dignidade da pessoa humana são expressos, e ainda por cima nós temos ainda no Poder Constituinte a possibilidade de reformas de maneira mais rápida para que a Constituição possa estar se adaptando ao contexto da sociedade em constante mudança. Paulo Nader gosta de dizer que a sociedade é como o vento e o direito é como um moinho que está sempre à mercê dos ventos que sopram da sociedade, e elas estará apontando as direções que as leis, o ordenamento jurídico devem seguir para que a gente possa acompanhar a evolução da nossa sociedade. Então, após isso, o Constituinte terá a possibilidade não mais de alterar o texto constitucional, somente na questão das cláusulas pétreas, que são as cláusulas de pedra, que não podem ser alteradas, mas poderá reformar o texto constitucional
de acordo com a necessidade. Posterior, nós estaremos falando sobre os tipos de poder constituinte e as diferenças que nós temos nesse quesito. Vamos falar de poder constituinte. O poder constituinte é a capacidade política de criar, modificar ou eliminar a vigência e o conteúdo da Constituição de um país ou Estado, não existindo norma superior à Constituição. Absolutamente todo o ordenamento jurídico tem que ter seu fundamento de validade pautado na Constituição. E, por fim, é necessário fazer uma distinção entre o poder constituinte e o poder constituído. O poder constituinte, como bem foi falado, é o poder de criar e de alterar as constituições. E o poder constituído são os órgãos, São os poderes criados para exercer a função atribuída ao Estado.